Bom dia. Vamos dar início à reunião ordinária do Conselho Universitário, reunião ordinária do dia 26/3. E vamos chamar inicialmente os oradores inscritos. Lembrando a todos que hoje nós temos eleições para as câmaras especializadas e também para as emerências que estão aí rolando há quase um ano e não temos tido quórum. Então, a qualquer momento que houver quórum, nós vamos suspender a reunião e dar início à votação. E vamos aproveitar e fazer as duas logo para não ficar uma reunião cansativa. Eu gostaria de chamar o primeiro orador inscrito, Pedro Rosa. Todo mundo deve estar sabendo, nós estamos começando a nossa greve por tempo determinado desde o 17 desse mês. E estamos sendo obrigados a fazer isso a cada ano, quase todo ano fazendo uma greve. E hoje, infelizmente, a política salarial, seja para nós técnicos, para os vários professores aqui, é uma política muito aquém do que era necessário para o desenvolvimento da universidade. Nós somos hoje, dentro do serviço público, o pior piso salarial do funcionalismo. Hoje o nosso piso salarial é de R$ 1.140, isso porque alterou esses dias, era menos de 1.100. E hoje, quando compararmos aos garis, que virou nosso símbolo, inclusive, da cor da camisa e da referência de luta, praticamente o mesmo. Óbvio que isso tem desestimulado o empenho, o ingresso no serviço público. Muita gente que se esforça, se empenha, disputa aí as vagas com centenas de trabalhadores, estão sem estímulo para ficar e estão saindo da universidade ou do serviço público. Centralmente, a nossa greve hoje é batalhar para que tenha alguma lei salarial nesse país, que não temos nem database, não tem nada que garanta a negociação coletiva. Hoje, várias vezes, estamos trazendo aqui no Conselho a questão do nosso hospital, que o principal modelo do governo tem sido como implementa uma gestão privada no serviço público, tenta separar a universidade, o setor da saúde, funcionando CLT, entrega ao setor privado, o restante, por enquanto, continuaria no regime jurídico único. É uma batalha para a gente exigindo a revogação e por concurso público. E além do problema da nossa carga horária, tem vários itens do nosso salário, mas hoje que estamos trazendo aqui no Conselho Universitário, não só é o comunicado, sabendo que toda uma greve é uma batalha política, mas também com a segurança de que foram exatamente as greves de técnicos, de docentes, ao longo de muitos anos nesse país, que tem garantido que as universidades públicas sejam ainda as únicas em produção de conhecimento desse país. Não temos nenhum medo de errar ou estar falando isso. Apesar de hoje mais de 80% dos jovens estejam na universidade privada nesse país, mais de 90% de toda a pesquisa ainda é na universidade pública, e por isso a gente tem muita tranquilidade. E a gente, inclusive, conseguimos dialogar com os estudantes, com a sociedade, quando se assusta, às vezes, com a greve. É dizer, foram as nossas lutas que têm conseguido algum patamar salarial, seja para professor, para técnico, e mantido a universidade com a capacidade de ser bastante útil para a sociedade. Então, para nós aqui nesse conselho, mostrando o quanto é importante a nossa greve. Hoje os professores têm assembleia para discutir a sua própria greve. A Polícia Federal fez paralisação na semana passada. Outras categorias do Serviço Público Federal também têm processo de construção de greve. Então, para nós é um momento ímpar. A gente não pode considerar como normal quem milita, quem trabalha, quem necessita ou valoriza o Antônio Pedro. O professor Tarcísio está por aqui. Se não estou enganado, é financiado com mais ou menos uns 400 milhões por ano. Então, só a reforma do Maracanã sustentaria um hospital como o nosso por 4 anos ou mais, e pensar o quanto o governo escolhe sua prioridade. Então, esse tipo de situação leva a que a gente faça mais uma greve, porque é a única forma de obrigar o governo a nos ouvir. Nesse momento, a gente está aqui no Conselho, não só informando nossa greve, pedindo que seja votada aqui uma resolução de apoio à greve dos servidores técnicos administrativos, porque cada vez que tem uma resolução de apoio à nossa greve, isso surte efeito em Brasília. Essa é uma orientação nacional da nossa greve no país inteiro, que é procurar os conselhos universitários, mandar depois para o MEC, cobrando que haja abertura de negociação, porque é óbvio que a gente não tem prazer em fazer a greve, sim
uma necessidade dos trabalhadores. Para fechar o nosso raciocínio, se pensar só na universidade, quantos companheiros, ao dedicar seu esforço para funcionar na universidade, adoecem e não conseguem nem recuperar o que nós chamamos do adicional de salubridade. O pessoal tem perdido um atrás do outro, o governo está tentando quebrar todos esses direitos de segurança básica do trabalho a nível nacional. Parte da nossa pauta é exatamente essa, revogar esse tipo de medidas. Então, nós estamos aqui, nesse momento, como servidor, socializando a nossa luta, esperando que não haja nenhum tipo de retaliação na universidade. Não tem de conjunto, não tem essa tradição, mas aqui ou ali tem um problema com uma chefia ou outra, e o comando de greve não só está atento, mas também vai responder se nós percebemos alguma prática antissindical no interior da universidade. Esperamos não ser obrigados a tomar atitudes mais duras que sejam no defesa do direito básico de fazer a nossa greve. Por isso aqui estamos apresentando, verbalmente, queremos que votasse uma resolução de apoio à nossa greve e também que não haja nenhum tipo de retaliação. Esperamos que os professores decidam hoje entrar em greve, aí é melhor para poder dialogar com a sociedade. E, óbvio, a Assembleia dos Professores amanhã. E esperamos que, atuando conjunto, nós estamos em melhores condições de mostrar para toda a sociedade a importância que tem a universidade e que o governo mude a sua política, que hoje não tem sido de investir na educação, não tem sido de valorizar o serviço público. Essa é a nossa posição como comando de greve. Esperamos que seja votado aqui, porque isso serve muito para a gente pressionar o MEC a abrir alguma negociação com a nossa categoria a nível nacional. Obrigado. Conselheiro Flávio Vasques. Bom dia a todos. Na esperança de que nós tenhamos hoje, mais tarde, um quórum qualificado, nós temos relacionado aqui a votação do título de professor emérito para o professor José Augusto Pantaleão, que foi professor lá do nosso departamento e ainda hoje colabora. Professor, eu sou, concomitantemente, chefe do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina. Professor José Augusto Pantaleão, cujo pai já era professor do nosso departamento e que também tinha um irmão, Antônio Carlos Pantaleão, também professor lá do nosso departamento. Por 42 anos ele atuou formando gerações e gerações de ginecologistas aqui em Niterói. Então ele se aposentou na compulsória algum tempo atrás e o nosso departamento aprovou então o pedido, o encaminhamento de esse título de professor emérito. E uma outra professora que foi do nosso departamento e que ainda hoje está terminando o mandato na pós-graduação, no mestrado profissionalizante em Ciências da Saúde da Mulher, durante muitos anos foi a coordenadora do mestrado acadêmico, é a professora Gesmar Valga Andrade Erdi. Então eu peço que, se essa votação se concretizar, que os nossos colegas de conselho observem e eu considero, o departamento nosso considera, uma justa homenagem a esses colegas que por tantos anos colaboraram aí na formação de ginecologistas, no caso do professor Pantaleão, e de pediatras, no caso da professora Gesmar. Muito obrigado. Conselheiro José Geraldo Leite Lama. Bom dia, magnífico reitor, bom dia, senhores conselheiros e conselheiras, convidados. Bom, o ano de 2014, para mim, é um ano de balanço. Eu tomei uma decisão há algum tempo de tentar me afastar, pelo menos temporariamente, do Conselho Universitário. Porque eu estou aqui desde 2005, inicialmente como suplente de José Chacon de Assis, representando a gloriosa Associação Fluminense dos Engenheiros e Arquitetos. E, posteriormente, já há uns 7 anos como titular. Do último ano para cá, eu faço parte da circunscrição tecnológica, mediante um acordo que, a meu ver, atendeu aos altos interesses da UF, que eu acho que meu carro é um dos poucos, se não for o único, na universidade, que tem um negócio colado, meu partido é a UF. E o meu partido é a UF. Eu não tenho mais partido político, não tenho nada. Tirando uma meia dúzia de amigos e a UF, pouca coisa mais me interessa nesse mundo. Eu acho que esse ano eu fui eleito pela comunidade para o Conselho de Ensino e Pesquisa. E no final do mesmo ano eu pretendo afastar-me, como já falei, ainda que temporariamente, do CUV. Eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, mas vence o meu mandato como conselheiro da circunscrição tecnológica e eu não pretendo tentar renová-lo. Vou tentar continuar no CEP contribuindo, né? Hoje eu quero também render uma homenagem aos aposentados que comemoraram seu dia no dia 24 de janeiro
E como não houve reunião do Conselho Universitário, eu não pude manifestar. O professor Edilberto, que leu o discurso que eu tinha para aquele dia, perguntou até que é daquele discurso seu, estava muito bom. Eu falei, não, agora aquilo já é passado, eu só vou evoluir e comentar, porque muitos dos aposentados da universidade, quando eu cheguei aqui com 18 anos, eram jovens também que estavam começando no serviço público, e nós tivemos aí 37 anos de convivência, alguns mais, alguns menos. Eu fico feliz, porque nesses quase 9 anos, eu penso haver contribuído para o fortalecimento do maior órgão colegiado da universidade. Registro, por último, a inauguração do Espaço Cultural dos Correios, no dia 21 de março, cujo ponto de partida foi a indicação proposta pela Associação Fluminense de Engenheiro e Arquiteto, nesse conselho, na minha pessoa, para a recuperação daquele prédio. Aí cabe fazer um preâmbulo que algumas pessoas não sabem. Quando o conselho ainda era lá na reitoria, eu conversei, inclusive, com arquitetos, o Piolentino foi um. Aquele prédio é um prédio de estilo clássico, e no Brasil, as pessoas têm maneira de construir e não de conservar. A diferença é essa, né? A gente não tem história. O país que não tem história está fadado ao fracasso, né? A minha opinião é essa. Eu não sou historiador, eu sou engenheiro e economista. A minha sugestão, inclusive, foi para que lá sediasse a Orquestra Sinfônica Nacional, que agora talvez vá para o Cinema Icaraí. Agora, não pode deixar aquilo no esquecimento, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Por último, eu espero ter sido útil nesses 8, 9 anos, tomara que sejam até breve. Eu acho que eu estava conversando com o professor Pedro Antunes e falei, professor, eu não estou aguentando mais o estilo que tomou o Conselho. Para mim, o Conselho se degradou ultimamente e não está discutindo as grandes questões da universidade. Isso é duro, é bater na ferida, é falar da gente mesmo, porque, inclusive, culpa minha também, eu não me excluo disso, não. É só isso, eu espero ter sido útil nesse período, e esse resto de ano vou fazer o melhor possível para continuar ajudando aí. Conselheira Beatriz Araújo. Bom dia a todas e todos. Na quinta-feira, agora, de quinta para sexta passada, o Teatro do Diretório Central dos Estudantes foi pichado com imagens e palavras de cunho de intolerância ideológica, picharam uma suástica e outras coisas bem lamentáveis, além de terem quebrado algumas partes das paredes. A gente vem fazendo essa discussão dentro da universidade. Há pouco tempo atrás, o GDN, que é o Grupo Diversidade de Niterói, também foi atacado. Além disso, a Débora, que é estudante de estudos de mídia, há 2 semanas atrás, sofreu uma tentativa de abuso dentro do campus do Gragoatá, também por estar com um broche, com uma foice e um martelo, e uma camisa de cunho feminista. A gente vem trazendo essa discussão para dentro da universidade, mas acredita que isso não está descolado do que vem acontecendo também fora da universidade, na cidade de Niterói. A gente acha que existe algum nível de organização de algum grupo que vem fazendo isso de forma premeditada, e a gente faz um apelo aqui para que a universidade fique atenta sobre esses ataques. E isso também chama atenção para uma outra coisa. O conselheiro que me antecedeu aqui falou que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Acho que essa temática cabe bem ali para o prédio do DCE. O prédio do DCE se encontra nesse momento de forma destruída. A gente, no final do período passado, junto com o Luciano Pita, que é engenheiro da SAEM, finalizamos um projeto de reforma que pensa o prédio como inteiro, inclusive prevê que ali no prédio seja colocado um bandejão que atenda os estudantes do Valonguinho, e a gente vem fazendo aqui o esforço de discutir, dentro e fora da universidade, a necessidade de se reformar esse prédio, que é um prédio que não vai ser só utilizado pela UF, mas também pela comunidade de Niterói. A partir do momento que ali dentro tem um teatro, um dos poucos teatros da cidade, que poderia servir aqui para os niteroenses e também para a galera de São Gonçalo e adjacências, e a gente acha uma perda, não só para a UF, mas como todo para a cidade mesmo, aquele prédio está do jeito que está. A gente está agora em processo eleitoral para a reitoria, então fica aí alerta para que o próximo reitor e para que o movimento estudantil, junto com o movimento
dos servidores e dos professores, entenda que essa tem que ser uma luta de todos nós, porque o prédio do DCE, que tem o nome de Fernando Santa Cruz, que a gente vai homenagear hoje, inclusive, Fernando Santa Cruz, resistente durante a ditadura militar, estudante aqui da UF de Direito, pode ficar da forma que está, e de forma alguma a gente acha que a gente pode parar de lutar para que aquele prédio seja revitalizado. A OAB, a Comissão da Verdade de Niterói e a Comissão de Direitos Humanos da OAB já nos procurou para conversar sobre o que vem acontecendo aqui dentro da UF. A gente tem agora uma comissão que vai discutir sobre isso e pensar nossos próximos passos e ver como que a gente pode agir de forma conjunta para que não aconteça mais nenhuma violência, nem com as pessoas e nem com o espaço da universidade. É isso. Bom dia. Conselheira Karina. Bom dia, conselheiras e conselheiros e comunidade acadêmica. Meu nome é Karina, sou estudante de Ciências Sociais, diretora pela majoritária do DCE da UF. Eu venho aqui dizer hoje algo que já foi bem repetido, principalmente aqui no Conselho Universitário, onde a gente aproveita esse momento para colocar algumas contradições dentro da comunidade acadêmica em relação à regulamentação das festas, que já é uma pauta antiga do movimento estudantil, é uma pauta que o DCE, desde o ano passado, vem colocando, através das suas festas e intervenções culturais dentro da universidade. Temos feito essa disputa. E a gente quer aqui colocar alguns pontos principais que justifica essa nossa solicitação. Porque quando a gente fala para regulamentar as festas, parece que festa fica colocada como uma palavra minoritária dentro do espaço onde você faz laboratório de química, onde você faz um laboratório de física, onde você estuda Marx, onde você estuda outras questões, mas existe um laboratório necessário, por exemplo, para os produtores culturais, para os publicitários, para a galera de comunicação social. E existe também uma necessidade latente na cidade de Niterói por espaços públicos de diversão, de confraternização e de festividade e de cultura dentro dessa cidade. E a universidade ela não pode ficar de fora disso. A UF é uma comunidade que ela existe aqui em Niterói, e espalhada por diversos bairros, né, em diversos campos, e ocupa um espaço, né, físico da cidade, e ocupa um espaço também de diálogo e de pautar, né, alguns movimentos dentro da cidade de Niterói, ou seja, tem uma relação amálgama, e a gente não pode deixar de pensar isso, que dentro da universidade é um momento onde os estudantes se reúnem para pensar como devem ser as atividades culturais que devem acontecer aqui. As atividades culturais que pode ir desde um samba, onde vão ser constituídos ali musicistas, cantores, produtores culturais que vão organizar toda a parte musical e a parte de estrutura. Tudo isso não é por menor. E a gente acredita que realmente construir isso não é fácil. Por isso que a gente está pautando que a festa seja regulamentada e que ela tenha, sim, regras para funcionar. Nós não queremos aqui a balbúrdia. Se quiséssemos, já tínhamos invadido a universidade há muito mais tempo para fazer qualquer coisa sem pedir a opinião da comunidade acadêmica. O que nós estamos pautando aqui é que os estudantes tenham o mesmo direito de acesso à cultura que muitas vezes é negado dentro da cidade, para fora da universidade, na cidade de Niterói, e que a gente quer fazer uma resistência que a gente possa ocupar culturalmente os centros universitários da UF, não só aqui em Niterói, mas como nos polos de expansão, que muitas das vezes sentem mais dificuldade ainda por estarem mais longe da metrópole, por encontrar um lugar onde possam se confraternizar, a festividade, e que isso faz muita diferença no momento onde eles se identificam enquanto estudantes da mesma universidade. Porque muitas das vezes você entra e sai para assistir aula, e você não tem um momento de troca com aquela pessoa, troca de conhecimentos, de valores, e você passa dali como se você tivesse uma universidade privada, que, infelizmente, ainda existe no Brasil, né, mas a gente entende que a universidade pública ela presta um papel social muito maior, e esse legado deve ser a parte da cultura também. Pedir aqui ao professor Roberto Salles que para que suspenda o conselho, ceder 30 segundos de fala para o diretor do DCE, Felipe Garcês, pedir para suspender o conselho e para ele dar um informe. Obrigada. Peço aos conselheiros, né, permissão para suspender a sessão e dar a palavra ao Felipe. Bom dia, sou Felipe Garcês, da Produção Cultural, sou da direção majoritária do DCE, e eu queria convidar todos vocês hoje, 6 horas da noite, no auditório Florestan Fernandes, lá no Bloco D do Gregoatá,
A gente do DCE, junto com a Comissão da Verdade de Niterói, com a Comissão da Verdade do Rio, a gente está organizando, como vocês podem ver aí no panfleto, essa semana pela luta da memória, verdade e justiça. E hoje a gente vai fazer uma homenagem ao estudante Fernando Santa Cruz, que foi um estudante do direito torturado e morto pela ditadura militar. E até hoje a família procura o seu corpo. Esse ano faz 40 anos do desaparecimento do Fernando. E a gente, hoje, lá no auditório da Florestan Fernandes, a gente, junto com a viúva do Fernando, junto com os irmãos dele, a gente vai relembrar essa história de luta, essa história de resistência, e vamos dizer que 40 anos sem Fernando Santa Cruz é 40 anos de luta, é 40 anos de memória, é 40 anos de resistência. Então, eu queria convidar todos vocês hoje, 6 horas da noite, para a gente poder fazer essa homenagem a um estudante da UF que deu a vida pela democracia, deu a vida pela liberdade. Obrigado, gente. Bom dia. Meu nome é Mariana, sou estudante de Ciências Sociais e estou aqui hoje para falar um pouco da situação do meu curso. No segundo semestre de 2012, o Ministério da Educação anunciou o fechamento de uma série de cursos em universidades públicas e também privadas no país. Inclusive, muitos devem lembrar que foi anunciado que iam cancelar o ingresso de novas turmas para o curso de Ciências Sociais, licenciatura, e para o curso de arquitetura da UF também. Bom, eu vou falar um pouco mais da licenciatura em Ciências Sociais para chegar até o problema da arquitetura. Durante esse último ano, passou por tanto o corpo docente quanto o corpo discente por um esforço muito grande de cumprir os critérios que o MEC estava exigindo para a volta do curso, ainda que a gente problematizasse todo esse processo de avaliação que a gente passou anteriormente. Porque tem contradições que elas são tão descaradas que o nosso curso o curso de bacharelado, que tem a mesma infraestrutura do curso de licenciatura, recebeu uma nota superior na avaliação. E para a gente isso é um problema muito descarado. Um curso recebe nota 5 de infraestrutura na avaliação do INEP, e o curso que usa a mesma infraestrutura recebe nota 3. Já era um problema muito grave que a gente vinha problematizando, mas que teve um esforço do corpo docente para se cumprir o currículo que não estava sendo cumprido, oferecendo as disciplinas que eram necessárias, optativas de ênfase, prática de pesquisa, monografia e licenciatura, realizando seminários, atividade do PIBID, do Programa Institucional de Iniciação à Docência, e uma série de outras atividades. A gente passou por outra avaliação, a comissão in loco veio ao ISCHIF, inclusive os estudantes tiveram uma conversa com essa comissão, e o relatório concluiu que nosso curso podia voltar a funcionar na universidade. Só que a nossa surpresa foi que no SISU, agora no processo de seleção, não abriram vagas para licenciatura em Ciências Sociais, mais uma vez. E o que para nós é uma contradição muito grande, porque inclusive esse esforço do corpo docente, do corpo discente, se configurou na abertura de 64 vagas para o PIBID em Ciências Sociais nesse semestre. E essas 64 vagas não foram preenchidas. Já abriu 3 vezes, já reabriu o edital 3 vezes e até agora não foi tudo preenchido, e isso é claramente um reflexo dessas turmas. Nós, estudantes, pedimos um esclarecimento à nossa coordenação. Nosso coordenador disse que isso é um processo nacional, que o MEC está tendo essa atitude com uma série de cursos de licenciatura em Ciências Sociais no Brasil. Só que a gente quer cobrar também um esclarecimento e um posicionamento da reitoria da UF, porque a gente sabe que, apesar do curso de arquitetura ter passado pelo mesmo processo que a gente, teve um esforço tanto da direção do Instituto quanto da reitoria de fazer esse curso voltar. E é muito problemático para a gente também quando a gente vê que o vice-reitor, o Sidney, já declarou publicamente numa aula inaugural do curso de Segurança Pública que a tendência é o curso de Ciências Sociais acabar, porque existiria uma suposta modernização na fragmentação das ciências sociais, em bacharelado, licenciatura, antropologia, sociologia, ciência política e tudo isso. Então, é muito importante a gente pedir esse esclarecimento aqui, porque fica realmente a pergunta: por que há um esforço da reitoria justo para o curso de arquitetura, para se articular junto ao MEC, e por que não interessa esse esforço para o curso de licenciatura em Ciências Sociais?
sendo que a gente sabe que a obrigatoriedade do ensino de sociologia no ensino médio, a partir de 2008, gerou uma demanda enorme da formação de professores de sociologia, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E que, ainda que essa avaliação ela foi no sentido de nos punir e não de melhorar as nossas condições estruturais, de fazer mais concurso para professor, que falta, de melhorar a estrutura dos laboratórios, de colocar, por exemplo, uma coisa que tem tudo a ver com a pauta dos servidores hoje, que é a abertura de concurso público para servidor público na biblioteca. Porque tem milhares de livros lá que não são catalogados e os estudantes não podem usar porque falta servidor na biblioteca. E isso tem um diálogo muito grande com a pauta da greve hoje. E essa perspectiva que eu quero trazer aqui também. Então, essa discussão que é muito importante, da avaliação no sentido de melhorar e não no sentido de punir, que é um debate que, inclusive, a gente faz, debate teórico, inclusive, que a gente faz no campo da educação e da sociologia da educação, é o que a gente quer trazer para cá também, para esse conselho, para os conselheiros refletirem. Porque é muito contraditório que se feche um curso porque ele tem problemas, só que, ao mesmo tempo, o governo acabou de anunciar um corte de 40 bilhões de reais nas áreas sociais, que vai refletir na educação e vai refletir diretamente nesses cursos que têm graves problemas estruturais. Ontem teve chuva no Icife e, mais uma vez, ficou tudo alagado. E isso é um problema que afeta os estudantes do Icife, é um problema de acessibilidade no campus do Gragoatá, porque os estudantes cadeirantes, os estudantes cegos, não conseguem ficar se equilibrando lá no meio-fio para conseguir passar por aquele riacho que fica ali e por toda aquela lama. Então, além de todos esses problemas estruturais que a gente que eu venho colocar aqui, que também refletem diretamente no nosso curso, a gente está aqui mesmo para exigir um posicionamento e um esclarecimento da reitoria da UF. E aí? O que vai acontecer com... Qual é o esforço e qual é o comprometimento da reitoria com o curso de licenciatura em Ciências Sociais, com a formação de professores de Sociologia no estado do Rio de Janeiro? Só um esclarecimento. Bom dia a todos, eu sou o diretor da Escola de Arquitetura. Ciências Sociais e Arquitetura sofreram o mesmo tipo de intervenção do MEC. Né? O nosso curso o vestibular foi suspenso. Nós fizemos recurso em dezembro de 2012, juntos, lá na reitoria, o coordenador de Ciências Sociais, a direção e a coordenação da arquitetura, e o processo caminhou. O que aconteceu foi que nós entramos com recurso junto ao MEC, solicitando o cancelamento da visita, enquanto nós não terminávamos de fazer a nossa revisão curricular. E o MEC atendeu a nossa revisão, a nossa solicitação. E, com isso, nós revertemos e fizemos o vestibular. Conselheiro Ramiro, por favor. Bom dia para todos e todas. Sou o diretor do Instituto de Humanidades, Saúde, de Rio das Ostras. Então, eu queria tocar dois temas que, a meu ver, fazem parte das grandes questões da universidade e que esse Conselho Superior teria que conhecer e abordar, né, discutir. Uma é mais de estrutura e tem a ver com um modelo de interiorização que a UF atualmente implementa, e a outra é uma questão mais de conjuntura, embora seja fundamental, e tem a ver com o processo eleitoral que nossa universidade está atravessando. Em relação à primeira questão, nós estamos, que a grande maioria daqui sabe, porque temos chegado várias vezes aos conselhos superiores, a outras instâncias, nós estamos em Rio das Ostras, nesse ano 2014, ganhando 10 anos. Tem 10 anos que o processo de construção, de implementação de um campus, né, de um campi da UF no interior, em Rio das Ostras, foi criado. Tem 10 anos esse processo. E atualmente nós ainda estamos em o que chamamos uma fase de consolidação. Embora nós temos aproximadamente entre 2.700 e 3.000 alunos distribuídos em 6 cursos, todos esses cursos integralizados, ainda nós continuamos funcionando em um prédio cedido, emprestado pela Prefeitura de Rio das Ostras, e é um prédio que foi ideado para ser uma escola de ensino fundamental.
Nesse prédio, a gente tenta se organizar e realizar as atividades científicas. E como ele não dá conta, nós estamos cercados de containers, né? Nós temos aproximadamente uns 25 containers que funcionam como sala de aula, sala de professores, sala de pesquisa, etc. Eu diria que esse atualmente, professor Roberto, que você conhece muito bem, claro, é o nosso principal gargalo, espaço físico, né? Eu queria que vocês pensassem um segundo, um minuto pelo menos, as dificuldades de consolidar uma instituição de ensino superior no interior do Estado, onde não existe cultura universitária, onde não existem bibliotecas, acesso a literaturas, enfim, as dificuldades desse processo ser realizado sem a infraestrutura mínima. Eu queria trazer essa questão novamente, dizer que a gente começa esse 2014 se mobilizando novamente para enfrentar esse problema. E o mais dramático, eu diria, o mais dramático é que há um prédio praticamente pronto em Rio das Ostras, que é o prédio multiuso, um prédio que foi construído durante o ano passado para, de alguma forma, responder a esse problema crônico nosso do espaço físico, mas, e aí sim eu vou ser crítico mesmo, eu acredito que pelo modelo de interiorização que a UF, que nós temos, que nós sustentamos, e que, a meu modo de ver, deve ser revisado urgentemente, um modelo extremamente centralizado, que tem muitíssimas dificuldades para chegar a tempo, para chegar junto com a comunidade local e as instâncias atuantes, prefeitura. Eu diria que por esse modelo, todas as obras, todas as iniciativas louváveis, elas acabam não dando certo. O exemplo que eu vou trazer, e que eu queria falar disso, é do nosso prédio multiuso. O prédio multiuso ele foi construído durante o ano passado em resposta à mobilização da comunidade universitária de Rio das Ostras, e, em parte, ele vai aliviar nosso problema de espaço físico. Ele vai permitir a retirada de mais da metade dos containers. O prédio está pronto há mais de 4 ou 5 meses. Qual é o problema? O prédio não tem esgoto. Dá para acreditar? Ou seja, o prédio está pronto, está para entregar, mas ele não tem o sistema de esgoto definido e executado. Por quê? E aí eu digo, não é incompetência, não é má vontade, não é má fé, mas há um modelo de interiorização, a meu modo de ver, que ele não dá conta das necessidades e da complexidade que tem o processo de instalação, de consolidação da universidade no interior. Um modelo que, a meu modo de ver, peca pelo seu excessivo centralismo. Então, SAEM não dialoga com FEC, FEC não dialoga com a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, FEC não dialoga com os institutos de lá, SAEM não dialoga com os institutos de lá, é um conjunto de atores, é como se fosse um diálogo de surdos. Então, assim, me parece que como grande questão, para além digamos assim, do desabafo imediato, como grande questão de ponto de pauta é a revisão, a rediscussão, e o Conselho Superior tem uma responsabilidade fundamental nesse processo, a rediscussão do modelo, né, da estrutura, da perspectiva da interiorização que a UF tem criado, tem desenvolvido, que serviu para um determinado momento e que, a meu modo de ver, está mostrando seus limites de forma muito clara na atualidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e tem a ver também com isso, as dificuldades do interior e as distâncias e tudo mais, diz respeito ao nosso processo eleitoral atual. Nós, em Rio das Ostras, vimos com muita surpresa duas situações difíceis de compreender. Eu gostaria, se alguém pode esclarecer, nós ficaríamos muito mais tranquilos. A primeira questão diz respeito à não programação de debates políticos de projeto entre as chapas que atualmente estão pleiteando o próximo período. Rio das Ostras foi excluído do cronograma de debates entre os candidatos. Nós não teremos
a possibilidade de debater, de conhecer, de participar dessas discussões fundamentais dessa vez. Nós não teremos. E nós não sabemos por quê. Fomos secundarizados. Teve debate em Macaé, que é um instituto que não tem um ano. Nós temos 10. Teve debate em Macaé, mas não teve em Rio das Ostras. Gostaria de poder ter uma explicação. E a segunda questão, que eu acho mais grave, se vincula com essa, mas eu acho mais grave, tem a ver com a antecipação do processo eleitoral. Aí sim, eu vou encerrando. A antecipação do processo eleitoral. Nós também não entendimos por que a inscrição de chapas fechou em fevereiro e por que as eleições vão ser realizadas em abril, sendo que poderiam ter sido realizadas depois. Por que eu digo isso, professor? Não é só para fazer uma crítica desde o vazio. Todo mundo sabe aqui, e quem não sabe ficará sabendo. Concluindo, que havia um espaço político amplo se configurando como uma terceira chapa para participar desse processo eleitoral. Falo com conhecimento de causa porque eu participo ainda, dessa tentativa de construir mais uma proposta para pleitear o processo eleitoral. Com muita surpresa, nós vimos que esse processo foi abortado pela antecipação das eleições e a antecipação do prazo para inscrição de chapas no mês de fevereiro. Eu diria assim, eu acho que essa foi uma decisão infeliz do ponto de vista da democracia da UF e que terá consequências políticas e acadêmicas, com certeza. Concretamente, se anulou a possibilidade de nós termos mais uma proposta para o debate, mais uma chapa para enriquecer nossa disputa, nossos pleitos eleitorais. Eu não sei porquê, porque tranquilamente nós poderíamos ter encerrado a inscrição de chapas em abril, feito as eleições em agosto, e eu não sei porquê ambas chapas coincidiram em antecipar esse processo, bloqueando concretamente a possibilidade de surgimento de um outro espaço político que estava em germinação desde a greve do ano passado e, evidentemente, provocando consequências políticas e acadêmicas que marcarão o futuro período de governo interno da UF. Então, eu simplesmente queria deixar registrado aqui no Conselho Superior, em que condições essas eleições foram organizadas, serão realizadas e em que condições assumirão os próximos professores que ocuparão os principais cargos na universidade para o próximo período. Antes de nós irmos para a votação das câmaras e das emerências, já que nós temos conselheiros suficientes para isso, eu gostaria de dar alguns esclarecimentos. Hoje eu estarei à tardinha reunida com o ministro da Educação, José Henrique Paim. Vai ser o primeiro reitor a conversar com o ministro depois da posse. E justamente nessa conversa com o ministro, nós estaremos discutindo algumas questões da nossa universidade. E uma dessas questões, justamente, é a questão do curso de Ciências Sociais. Quero dizer que as pessoas na universidade falam sempre como um sujeito indeterminado. Não acredito que o Sidney tenha falado, tem que trazer as pessoas que ouviram, porque Ciências Sociais é muito importante em qualquer situação, em qualquer universidade. Porque as Ciências Sociais, ela traz a reflexão. É uma matéria importantíssima. É um curso importantíssimo. Sociologia é importantíssimo. Então, não é verdade. Não tem nenhuma preferência deste reitor por qualquer... Todos os cursos da universidade eu vou defender com a mesma garra e tenho defendido. Sou o maior crítico do governo nesse processo de avaliação em que não se conversa com os alunos, professores e funcionários. Simplesmente se valoriza a nota, o exame. 60% do peso. Completamente equivocado, e isso eu falo em qualquer fórum. Bom, também estarei conversando com o ministro sobre recursos para a reforma do DCE,
porque, inclusive, nós estamos fazendo o projeto está em andamento, ele tem um rito para ser seguido. Não pode ser assim de qualquer maneira, tirar do dinheiro do bolso e dizer assim, faz a obra. Isso aí tem que ser muito bem planejado, não é? E eu estou assim um pouco surpreso, porque o próprio Pita sabe disso, como é que é o processo, ele vive esse processo no dia a dia. Sabe como é que é, o processo, infelizmente, às vezes é lento, porque passa por uma série de análises. Primeiro tem o estudo de preliminar, para depois fazer o projeto básico, para depois licitar o projeto executivo junto com a obra. A outra questão, dizer aqui que falta professor no IXIFE é desconhecer o projeto de expansão. Posso garantir que é uma das unidades que fez o maior número de concursos dentro da universidade. O que os alunos têm que discutir aqui é, dentro de cada departamento de disciplina, o número de professores que tem. Se o departamento ao lado, ou a disciplina lá, tem excesso de professor, então não pode mais fazer concurso. Dentro da própria unidade tem que fazer uma discussão, porque sabemos que várias unidades tem departamento inchado e tem departamento que falta professor. E não é o reitor que tem que tomar a decisão, é a comunidade. Tem unidade e departamento que falta professor, sim. Mas eu quero dizer que o IXIFE foi o que fez o maior número de concursos. Vai ganhar um prédio novo agora. Agora, Bia, nós temos que discutir, sim, o que está acontecendo na universidade como um todo. Inclusive as pichações que ocorreram no Bloco A. Sem puritanismo, ninguém é obrigado a ficar lendo aquilo. Quem quiser pode ler, mas lê em outro lugar. Isso vai ser discutido, como também a invasão do bandejão, o roubo que já está no processo na Polícia Federal, roubo de alimentos e defecaram dentro do bandejão, como defecaram também dentro do DCE. Isso tudo tem que ser apurado com rigor. E se os culpados forem encontrados, que sejam expulsos da universidade, seja quem for. Se for professor demitido, funcionário e aluno também fora da universidade. Não pode mais continuar a universidade terra de ninguém. Aí depois todo mundo cobra o reitor a responsabilidade. Comissão de festa, tá, nós queremos sim, tudo organizado. E não é verdade o que pregam lá no IXIFE, não, nos cartazes, que o reitor proíbe, não. Não é o reitor, não. Foi o Conselho Universitário na época do professor Cícero. Não foi nem na minha época. E não foi revogado. Agora, o professor Alberto de Sábato é o presidente da comissão, tem discutido. E tem que chegar ao final e dizer o que queremos aqui, uma discussão. Tem que ter uma organização, sim. Porque morre um aluno, como morreu na Faculdade de Direito, de quem é a responsabilidade? É da universidade, que está sendo processada para indenizar a família, e a família que perde um ente querido. E a responsabilidade é do reitor, é solitária. Ninguém fala que foi A, B, C que fez isso. Então temos que ter, sim, uma organização, e não é casa de mãe Joana, não, cada um faz o que quer, não. Acho que tem que ter uma organização, tem que ter segurança, tem que ter horário para iniciar e horário para terminar. Bom, modelo de interiorização, Ramiro. Ramiro, eu queria dizer, como você é um professor novo na universidade, não conhece toda a estrutura da universidade, então eu vou te falar, o modelo não foi criado nessa gestão, não. Aliás, não existia modelo, não é culpa nem de ninguém, que a universidade vai avançando aos trancos e barrancos. Não existia modelo de interiorização, não existia. O que existia é uma parceria com os prefeitos, Mambeme, que tem, de todos os partidos, que depois que vira prefeito, eles ficam assim. E não querem cumprir o acordo feito às vezes com o próprio professor local. E o que está acontecendo em Rio das Ostras é diferente. Agora, você está tendo a oportunidade de ter professor concursado lá, funcionário. É pouco, mas está tendo a oportunidade. Agora, o que você não fala é que o interior fica importando modelo de Niterói ultrapassado de curso. Tem curso lá no seu que tem o dobro da carga horária de Universidade de Minas Gerais. Isso você não fala aqui. Eu acho que cada interior tem que ter um modelo certo, a cara do interior. Não sou eu que tenho que dizer qual é o curso, não. É a comunidade que tem que dizer o curso. Agora, essa gestão está tentando retificar um erro histórico, que é fazer interiorização pagando bolsa para professor. E depois não fica enraizado, muda o prefeito e acontece isso. E Rio das Ostras, temos um problema com o prefeito anterior e esse. Porque eles apontaram como modelo de esgotamento sanitário, é o esgotamento sanitário. E agora a própria prefeitura diz que não pode mais ser assim.
E isso representa um custo elevado para fazer do jeito que eles querem. Mas já passei aqui uma mensagem para a Miriam, ela tem que conversar com o prefeito junto com vocês, e o prefeito está reclamou com alguém que nós não procuramos ele. Então, nós vamos procurar. Então, a Miriam, junto com você e sua comunidade, vão bater na porta do prefeito para tentar resolver isso. Eu queria também falar sobre a antecipação do processo, Ramírez. Eu acho que você falar isso é desconhecer as normas que regem, né, as eleições de reitor. Primeiro que tem que chegar ao MEC pelo menos 90 dias antes, no MEC, todo o material pronto. O que significa pronto? Processo eleitoral escolhido pela comunidade, depois tem uma reunião conjunta de todos os conselhos, isso demora pelo menos um mês, com uma votação secreta, é isso que reza a lei, para depois mandar esse material para o MEC. E para depois que acaba isso tudo, tem um processo burocrático, que não é assim, eu chego, assino, vai para o MEC, não. Então isso requer um tempo. Só que tem um recesso agora por causa da Copa do Mundo, no mês de julho. E aí nós vamos ter uma votação sem alunos. Então isso foi discutido aqui, o porquê da antecipação. Foi simplesmente por causa de que nós vamos ficar quase um mês em recesso por causa da Copa. Então essa é a explicação. Agora, quando você for falar em coisas aqui, tem que falar quem é a pessoa. Ah, que falaram, escutaram, mas você procura, você nunca sabe quem falou, quem escutou. É sempre sujeito indeterminado ou até inexistente. Bom, agora vamos, antes de ir para a pauta, vamos para o processo de eleição das câmaras especializadas e das emerências. Sim, mas primeiro é o processo... Primeiro nós vamos para o processo de eleição e depois nós vamos fazer isso. Logo depois, não, mas vou estar aqui. Hã? Então tá, vai, vota aí. Pedir para os companheiros que estão no comando de greve vir aqui, para todo mundo saber quem é que está hoje ajudando a construir e mobilizar essa universidade, envolver todo mundo na greve, para a gente ler a nossa proposta de moção aqui. Obrigado, professor Roberto. Eu queria que fosse breve, pedir aos conselheiros que logo depois nós vamos para a votação, por favor. E eu vou nomear a comissão aqui. A comissão é Ayrton, Kátia e Paulo Tralles aqui em cima. Depois vocês vão assumir. A gente vai dar uma lida aqui na proposta de moção de apoio. Proposta de resolução do Conselho Universitário. Moção de apoio à greve dos servidores técnico-administrativos. Considerando a defasagem salarial, a precariedade nas condições de trabalho, a falta de valorização do servidor do serviço público, que levou à deflagração da greve dos servidores técnico-administrativos, dia 17 de 3 de 2014, com o processo de privatização da área da saúde, este Conselho resolve: 1. Apoiar a greve dos servidores desta universidade. 2. Exigir do MEC e do MPOG que abram negociação com o Comando Nacional de Greve, atendendo às reivindicações da categoria. E 3. Respeitando o direito de greve, garantir que não haverá retaliação aos trabalhadores que tenham aderido ao movimento paredista. Essa é a moção que a gente está apresentando para que esse conselho possa votar, professor. Bom, em discussão, em votação, os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Como você acabou de anunciar que vai falar hoje com o ministro, não só a gente quer também que fale essa posição da universidade, com certeza. que a gente prefere que haja urgente negociação. E processo de negociação. Eu pediria a atenção das senhoras membros do conselho, as conselheiras, e pediria também atenção aos conselheiros, porque vamos dar início à votação para a Câmara de Legislação e Normas do Conselho Universitário. E eu antecipo que a quantidade de candidatos a serem eleitos para esta Câmara de Legislação e Normas são em número de 6, meia dúzia, portanto. E a quantidade de candidatos que vocês encontrarão na cédula que receberão aqui conosco para esta Câmara é de 7 nomes, 7.
Como este número ultrapassa a quantidade de vagas no Conselho, que são 6, como eu disse antes, o eleitor, cada um dos conselheiros e conselheiras, dirigir-se-á ao local onde vai fazer a sua escolha e, dentre estes 7 nomes, deverá escolher até um máximo de 6 nomes dos 7. Pode, obviamente, se quiser, escolher um número menor que 6, mas o máximo é de 6. Quanto também para os doutores honoris causas e as benemerências todas. Antes disso, antes desta votação dupla, né, nós gostaríamos também de apresentar a proposta para o Conselho Universitário referente à Câmara de Assuntos Administrativos. Esta Câmara também deverá ter 6 membros escolhidos aqui. Todavia, como a quantidade de candidatos que se inscreveram para a Câmara de Assuntos Administrativos é também em número de 6, e eu vou ler esses 6 nomes. Após a leitura deles, eu pediria ao Conselho Universitário que aceitasse a proposta da mesa que esses 6 nomes fossem escolhidos de forma simbólica, já que a quantidade de candidatos e de vagas tem o mesmo número, 6. Vou ler esses 6 números, esses 6 nomes. São os seguintes: para a Câmara de Assuntos Administrativos, são 6 nomes. José Geraldo Lamas Leite é o primeiro nome. Leonardo Caravana Guelman. Marcele de Sá Guimarães. Nádia Regina Pereira Almosni. Saulo Cabral Bourguignon e Tarciso Rivelo de Azevedo. Estes são os 6 nomes que a mesa apresenta para uma votação simbólica. Aqueles conselheiros que estiverem de acordo com que estes 6 nomes lidos sejam os 6 nomes escolhidos para a Câmara de Assuntos Administrativos, fiquem como estão. Aprovado. Em seguida, a mesma coisa acontece com as inscrições para a Câmara de Orçamento e Finanças. O número de candidatos a ser escolhido também é de 6 nomes, meia dúzia, e a quantidade de professores inscritos, de conselheiros inscritos para esta Câmara de Orçamento e Finanças também coincide em 6 nomes, razão pela qual esta mesa está propondo ao Conselho processo idêntico ao anterior que ora fizemos. Ou seja, eu lerei os 6 nomes, candidatos para câmaras de Orçamento e Finanças, e ao término eu porei em votação simbólica a aceitação destes 6 nomes para Orçamento e Finanças. São eles: primeiro, Alberto de Sábato. Segundo, Ana Lúcia Abraão da Silva. Terceiro, Calbi Alves da Costa. Quarto, Fernando Lagoeiro de Oliveira. Quinto, Geralda Freire Marques. Sexto, Rita Leal Paixão. São esses os 6 nomes inscritos para ocuparem as 6 vagas na Câmara de Orçamento e Finanças. Eu vou colocar em votação simbólica os
membros do Conselho Universitário que estiverem de acordo com que estes 6 nomes sejam os escolhidos, que fiquem como estão. Aprovado. Algo idêntico também ocorre com a votação para a escolha dos nomes para a Câmara de Assuntos Educacionais e Culturais e de Integração Comunitária, CAECIC, é a sua sigla. Também a quantidade de vagas para esta Câmara é também de 6 nomes. E, por coincidência, também nós temos 6 nomes inscritos. Então, da mesma forma que procedemos nas 2 vezes aqui anteriores, eu lerei esses 6 nomes inscritos candidatos e porei em votação simbólica a escolha dos mesmos. São eles, para a Câmara de Assuntos Educacionais e Culturais e de Integração Comunitária, CAECIC. São eles os 6 nomes. Primeiro, André Luiz Ferrari. Segundo, Amaury Favieri Ribeiro. Terceiro, Carlos Alberto Lidizia Soares. Quarto, Hernan Armando Mamani. Quinto, Jorge Nassim Najar. Sexto e último, Mauro Silva Florentino. São esses os 6 nomes candidatos a integrarem a CAECIC. Os conselheiros e conselheiras aqui presentes que estiverem de acordo com que esses 6 nomes sejam os escolhidos para esta Câmara, que fiquem como estão. Aprovado. Para a Câmara de Legislação e Normas, a quantidade de inscritos são em número de 7 e a quantidade a ser escolhido em número de 6. Eu vou ler o nome dos 7, porém não colocarei em votação simbólica, é claro. Todos vocês serão chamados um a um para, em recebendo a cédula, dirigir-se à cabine e, dentre esses 7, escolher até o máximo de 6. Os 7 são os seguintes. Primeiro, Bruno Campos Pedrosa. Segundo, Celso José da Costa. Terceiro, Cresos Vinícius Depes de Gouveia. Quarto, Maurício Kishniewski. Quinto, Nilton Afonso de Oliveira. Sexto, Silvia Maria Sela. O sétimo e último, Wilson da Costa Santos. Cada eleitor, ao aqui chegar, receberá de nossas mãos uma cédula com esses 7 nomes para a Câmara de Legislação e Normas e, além disso, terá que ter a paciência de receber várias cédulas com os nomes daqueles que foram inscritos por vários grupos para receberem ou não, dependendo da quantidade de votos que recebam, para serem escolhidos ou não, apontados ou não, com o título de doutor honoris causa e de vários títulos de professores eméritos. Eu lerei estes nomes aqui, que vocês devem ter aí na ordem do dia consigo. De qualquer forma, a mesa lerá. Eu lerei estes nomes. Vocês receberão uma chapa para cada um desses nomes. E nestas chapas só há 2 opções. É de escrever sim ou não. Sim, para o caso de que o eleitor concorde em conceder aquele título de doutor honoris causa ou de professor emérito. Ou então, responder não, mostrando a sua negativa na concessão daquele título. Então, vocês receberão várias dessas cédulas. Eu vou dizer os nomes quais são e, inclusive, enumerar para que vocês tenham ciência de quantas cédulas receberão onde há uma escolha binária, sim ou não. São eles: título de doutor honoris causa,
para o professor Roberto Farias. 1. Título de doutor honoris causa para o professor José Henrique Paim Fernandes. 2. Título de professor emérito para a professora Rosalda Cruz Nogueira Paim. 3, portanto. Outro, título de professor emérito para a professora Vilma Duarte Câmara. 4. Título de professor emérito para a professora Magnólia Barbosa de Nascimento. 5. Título de professor emérito para o professor Luiz Augusto de Freitas Pinheiro. 6. Título de professor emérito para o professor José Augusto Pantaleão. 7. Título de professor emérito para o professor Luiz Felipe Júdice. 8. Título de professor emérito para o professor Edson Marchiori. Tá. Título de professor emérito para a professora Gesmar Volga Radá Erdi. Título de professor emérito para o professor Osmar Fávero. Título de professor emérito para o professor Augusto Luiz Nobre de Melo. O título de professor emérito é a proposta. Em seguida, título, também outro, título de professor doutor honoris causa para o professor Miguel Gonzalez Arroio. Título de professor emérito para o professor Eurico Lima Figueiredo. Portanto, ao todo, são 14 cédulas. Brasília, que ele até mencionou aqui na sua fala, vai a uma entrevista com o novo ministro da Educação. Então, nós temos uma pauta de 33 processos, mas até o número 14 são os títulos que já estão sendo aqui examinados. Então, nós teríamos do processo 15 em diante, que eu proporia, conforme temos feito muitas vezes no Conselho, aprovação em bloco, visando agilizar os trabalhos, independente, evidentemente, de algum destaque que qualquer conselheiro pode apresentar. Então, nós apreciaríamos do processo número 15 até o processo número 33, estão aí, inclusive, devidamente relacionados. Algum destaque, alguma questão a ser levantada, algum esclarecimento, nós vamos destacar esse, nós chamaremos o conselheiro relator
evidentemente, para dar os esclarecimentos. Não é nenhum destaque, é mais um esclarecimento. Então, 21 já está destacado. 19 é a criação do curso de graduação em administração pública, também está destacado. Mais algum? Então, não havendo outros destaques, nós vamos aprovar em bloco a pauta, com exceção dos processos de número 19 e 21, que foram destacados. Conselheiros que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 19, criação do curso de graduação em administração pública. Então, os conselheiros que estão de acordo permaneçam como estão, também aprovado. E, finalmente, o processo de número 21, que é um recurso. O esclarecimento é o curso promovido pela própria unidade, que o professor Marcelo é o diretor. Ele só queria falar, é o curso dele mesmo. É a dele. Eu só pedi o esclarecimento, professor Cristina. Foi? Desculpe. Eu não ouvi a pergunta e não ouvi a resposta. Foi isso. Agora é o 21. Desculpe, professor. 21 é um recurso. Conselheiro relator. Por favor, conselheiro Alberto. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de uma solicitação feita por este ex-aluno que teve a sua matrícula cancelada e pediu rematrícula ao curso de Geografia. A coordenação do curso de Geografia negou, o colegiado do curso de Geografia negou, ele recorreu ao Conselho de Ensino e Pesquisa, que negou, e recorreu ao CUV, que também acompanha as decisões do Conselho de Ensino e Pesquisa negando. Trata-se de um aluno que teve a matrícula cancelada em 90. Bom, enfim, é isso. Ele não conseguiu concluir nem metade do curso e, portanto, o curso de Geografia, nessa altura, já passou por 2 ou 3 revisões curriculares. O parecer das câmaras conjuntas é de acompanhar a decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa, que é negar a rematrícula. Discussão? Não havendo em votação, os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos, então, já a pauta vencida e vamos apenas aguardar aqui o resultado da apuração. Já temos aqui o primeiro, que é da Câmara de Legislação e Normas. A Câmara de Legislação e Normas teve o seguinte resultado. Então, foram eleitos, em primeiro lugar, a conselheira Silvia, depois o conselheiro Nilton Afonso Madureira, depois o conselheiro Wilson da Costa Santos, depois o conselheiro Cresos Vinícius Depes de Gouveia, depois o conselheiro Maurício Knievski, e, em sexto e na última vaga, o conselheiro Celso José da Costa, não sendo, portanto, eleito o conselheiro Bruno Campos Pedrosa. Este é o resultado da Câmara de Legislação e Normas. Informar que os 2 títulos de doutor honoris causa, professor Roberto Farias e professor José Henrique Paim Fernandes, têm quantidade suficiente de votos. 62, 3/4, 46, os 2 passaram de 46 votos. Agora nós estamos apurando os professores eméritos. 2 erros operacionais que não permitem, que nós vamos ter que passar para uma próxima reunião. Professor emérito, professora Vilma, e o título de professor emérito do professor Eurico. Não houve a cédula para eles 2 suficientes, então eu acho que isso aí deve ficar para uma próxima. Os outros,
tiveram quantidade suficiente e foram aprovados. Os professores eméritos, professora Rosalda Cruz Nogueira Paim, professora Magnólia Barbosa do Nascimento, Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, José Augusto Pantaleão, Luiz Felipe Júdice, Edson Marchiori, Gesmar Volga Haddad, Osmar Fávero, Augusto Luiz Nobre de Mello. Então, agradecendo aos trabalhos da comissão eleitoral, e já divulgados os resultados já lidos aqui pelo professor Paulo Tralles, e nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e encerro a reunião.